eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer, pra sempre cantarei, Senhor, ministrando louvor. Boa noite, irmãos da IBRBV e amigos que estão nos visitando. Queremos dar o nosso cordial boa noite a todos e saudá-los com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para louvar o seu santo e bendito nome e também estudar a sua palavra. Como todos sabem, nas quartas-feiras estamos estudando doutrinas. Então eu quero, antes de iniciarmos a nossa mensagem, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, e vamos ler apenas o verso 8. Romanos 5 e 8. Abra sua Bíblia, nos acompanhe na leitura, para que você confirme o que estamos falando aqui, se realmente está na palavra de Deus. Romanos capítulo 5, o verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de amor de Deus por nós foi ter enviado Jesus Cristo para morrer e ressuscitar, pagar o preço do nosso pecado, do nosso resgate. Então Jesus, ele cumpriu tudo o que estava escrito no Velho Testamento. Todas as profecias feitas a respeito dele foram cumpridas. E a maior prova, então, de Deus por nós é a própria vida. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, essa palavra é fundamental e importante para a tua vida, crer. Para todo aquele que nele crer não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Então Deus prova o seu amor enviando Jesus. É isso que estamos estudando nessas quartas-feiras, a doutrina da cristologia, doutrina que fala sobre Jesus Cristo. Então que você possa conosco nesta noite louvar ao Senhor e você possa ser abençoado com a palavra de hoje, com os louvores que serão entoados e que Deus seja glorificado na tua vida. Vamos orar. Graças te damos, Pai, por estarmos reunidos hoje como igreja para louvar e exaltar o teu nome. Louvamos ao Senhor pelo teu tão grande amor por nós. Louvamos ao Senhor pela forma como o Senhor tem cuidado de nós todos esses dias. Obrigado pelos cultos que temos realizado de louvor e adoração ao Senhor. E pedimos a tua bênção por hoje, Senhor. Que os cânticos, os hinos, tudo realmente redunde em glórias ao teu nome. E que o Senhor possa transformar isso em bênção para as nossas vidas, que a Tua palavra, Deus, que vai ser hoje explanada, venha ao encontro da necessidade de todos os Teus filhos, e que ela nos edifique, que ela nos faça
ser mais parecido com Cristo, que o nosso viver seja conforme o teu querer. Abençoa-nos nesta noite, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Louve ao Senhor conosco cantando este hino. Hino de número 377 do cantor cristão, Não Sei Porquê. Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador assim me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo pelo seu Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até na vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Voltando, então, após esse hino de louvor ao Senhor, vamos continuar o nosso estudo. E como os irmãos estão sabendo, nós estamos estudando doutrina, as doutrinas que a igreja crê, e já estamos agora na terceira parte da cristologia. Eu quero até pedir desculpa dos irmãos, porque semana passada nós filmamos todo o restante da doutrina, mas aí por um problema na gravação, um erro que houve no áudio, então foi cortado. Os irmãos notaram no final da semana passada que houve esse problema. Então nós vamos continuar, vamos recapitular um pouco do que já estudamos e vamos continuar de onde paramos na semana passada. Então, estamos estudando sobre cristologia e primeiro ponto que nós estudamos foi justamente a pré-existência de Jesus Cristo. E que me fique bem claro, a pré-existência é justamente a existência de Jesus antes do seu nascimento como pessoa, da sua vinda à Terra. Então nós vimos vários textos das suas origens, o próprio Jesus Cristo confirmou isso quando ele disse lá em João 8,58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então o próprio Jesus confirmou a sua existência antes do seu nascimento aqui na Terra.
Nós também estudamos no segundo ponto, sobre a divindade de Jesus. Falamos sobre as negações que existem, falamos de Jesus defendendo a sua divindade, como por exemplo lá em Mateus 26, 63, 64, diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o próprio Jesus, ele afirmou, defendeu a sua divindade. Também nós vimos algumas reivindicações de outras pessoas falando. Nós vimos as atividades de Jesus comprovavam a sua divindade, como perdoar pecados, ressuscitar mortos, que ele iria, lá em João 15, diz que iria enviar o seu Espírito. Depois nós vimos que os próprios atributos de Jesus comprovam a sua divindade. No terceiro ponto que nós vimos foi sobre a sua humanidade. Vimos o testemunho bíblico de que ele nasceu de uma virgem, que ele tinha uma família, um pai e uma mãe, um pai terreno, uma mãe terrena, aqui José e Maria. Vimos que ele foi concebido pelo Espírito Santo, vimos os propósitos da sua encarnação. Por que Jesus encarnou? Nós também vimos as evidências da sua humanidade. Por exemplo, ele teve um corpo humano, ele teve um nascimento, ele teve os elementos da humanidade, corpo, alma, espírito, fala do seu sangue. Nós vimos algumas limitações, ele ficou cansado, teve fome, teve sede. Então, tudo isso comprova a humanidade de Cristo. Todos os textos retirados da Bíblia. Vimos também, como quarto ponto, a pessoa de Jesus. E os irmãos devem estar lembrados, já falamos isso semana passada, sobre a união hipostática. Falamos também no domingo à noite um pouco sobre isso, que é a perfeita humanidade de Jesus com a divindade completa na pessoa de Jesus Cristo. O dicionário da língua portuguesa diz o seguinte: é a união da natureza divina com a natureza humana na pessoa de Jesus. E para que os irmãos entendam essa união hipostática, resumindo, é dizer que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Isso então é essa união hipostática. Nós vimos também sobre a sua impecabilidade, que Jesus ele veio e não pecou. Aí você pode perguntar, mas como? Se para ser um homem completo ele tinha que pecar. E nós falamos semana passada que o pecado não é algo inerente do homem. O homem, quando foi criado por Deus, ele foi criado sem pecado. Então, depois é que ele pecou e aí fez parte da sua natureza. Então, Jesus ele veio no seu estado original. Então, ele veio sem pecado. Explicamos um pouco mais na semana passada sobre isso, sobre a sua tentação. E depois nós falamos no quinto ponto sobre a vida de Jesus Cristo. O tempo que ele passou na terra, os 30 anos de preparo, os 3 anos de ministério, por onde ele pregou. Vimos a sua paixão, o seu amor por nós, o que levou à sua morte. E nós paramos semana passada, então, no sexto ponto, que fala justamente da obra de Jesus aqui na terra. E esta obra, ela é dividida em 3 partes. Nós vamos ver Jesus como profeta, que nós vimos semana passada, mostrando qual é a função de um profeta. É comunicar a mensagem de Deus ao povo. E Jesus fez isso. Lá em Mateus 4:17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus, como profeta, anunciou o projeto de Deus para este mundo. E nós vimos que ele teve as suas mensagens proféticas. Por exemplo, em Mateus, capítulo 5 a 7, nós temos ali o Sermão da Montanha,
que ele falou, explanou sobre o seu reino. Em Mateus 24 e 25, temos o sermão no Monte das Oliveiras, onde Jesus falou da sua segunda vinda. E a outra profecia foi o sermão no cenáculo. Em João, capítulo 13 a 16, Jesus fala da igreja, que a igreja iria ser fundada a partir da sua partida, depois da sua morte e ressurreição, ele iria fundar a igreja dele. A segunda obra de Jesus, além de profeta, ele também é sacerdote. E foi justamente neste ponto que paramos semana passada, falando de Jesus como sacerdote. Então, qual é o propósito de um sacerdote? O propósito do sacerdote é justamente representar o povo diante de Deus. Em Hebreus capítulo 5, de 1 a 10, aquele texto ali, o autor mostra realmente Jesus como nosso sumo sacerdote. Vimos também, semana passada ainda, vários textos mostrando que Jesus, antes de ele nascer como homem, ele já era nosso sacerdote. Por exemplo, no Salmo 110, versículo 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Também nós vimos em Hebreus capítulo 3, verso 1, Jesus dizendo, o texto dizendo assim, Hebreus 3 e 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celeste, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E nós vimos então o seu desempenho como um sacerdote, o desempenho do seu ofício. E nós temos aqui o primeiro ponto, mostrando a natureza da sua morte. O que queremos dizer com isso? Quais são as implicações da morte de Jesus para nós? O que significa para nós a morte de Jesus Cristo? Primeiro, ela é a expiação. Em Êxodo capítulo 30 e verso 10 diz assim: uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Então, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, entrava no tabernáculo para fazer uma oração. Expiação significa oração pela qual se tentava apaziguar a ira de Deus. Então, vemos ali nesse texto que Jesus agora ele é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o sangue de Cristo que foi derramado é a nossa expiação. Ele apazigua a ira de Deus contra nós por causa do pecado. Além de expiação, a morte de Jesus para nós, irmãos, ela significa substituição. Em Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Segundo Coríntios 5 e 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus ele nos substituiu. É crer que ele substituiu o pagamento do meu pecado, o preço do meu pecado foi pago. Jesus pagou com a sua morte o preço do meu pecado. Além de expiação, de substituição, a morte de Jesus também significa redenção. Já lemos Mateus 20, 28? 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então ele é a redenção,
ele é o pagamento. Jesus, a morte de Cristo na cruz, é o pagamento, ele é a expiação, a substituição, a redenção por mim. Ele também é a nossa reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e 20, diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, Jesus Cristo é a nossa reconciliação, é a ponte, é a volta da nossa comunicação com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através de Cristo, nós restauramos a nossa comunicação com Deus. E por último, nessa parte, então, além de expiação, além de substituição, além de redenção, além de reconciliação, Jesus, ele é a propiciação. O que significa propiciação? É a devoção para obter o perdão da culpa ou dos pecados. Então, em 1 João capítulo 2:2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, a morte de Cristo fez tudo isso por nós. Também nós vemos que é uma necessidade a morte de Cristo. Por que ela é necessária? Por que ela foi necessária, a morte de Cristo? Primeiro, porque a morte de Cristo obedeceu à vontade do Pai. É obedecer à vontade do Pai. Em Mateus 26:42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, Jesus teve vontade de desistir da cruz, mas não foi ele, era a sua condição humana que não aguentava o sofrimento, o peso dos nossos pecados estava sobre ele, mas ele obedeceu. Isso é fundamental, irmãos, a obediência de Jesus. Então, por que foi necessário? Porque ele estava em obediência ao Pai. Segundo, ele oferece para nós a vida eterna. Então, uma das necessidades da morte de Jesus é que ela oferece para nós, homens, a vida eterna. João 3, capítulo 14 e 15 diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 12, 20 a 24 diz: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava oferecendo para nós a sua vida para que nós tivéssemos a oportunidade de ter a vida eterna. Aceitando Jesus como Salvador, nós ganhamos a vida eterna. Nós passamos da morte para a vida. Em terceiro lugar, a necessidade da morte de Jesus é satisfazer a justiça de Deus. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 3:25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, por causa de Jesus então paga o nosso preço, ele nos justifica diante de Deus, ele satisfaz a justiça de Deus para que tivéssemos acesso a ele. E a última necessidade que vamos ver hoje da morte de Jesus é para mostrar
o amor dele por nós. Justamente o texto que nós lemos hoje no início deste culto, Romanos capítulo 5 e verso 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a necessidade da morte de Jesus foi para provar o amor de Deus por nós. Ainda tem mais uma que eu estava esquecendo, que é o quinto ponto aqui. Justamente a necessidade da morte de Jesus foi para selar a aliança de Deus conosco. Em Hebreus capítulo 9, 15 diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sido a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. Então, como foi importante para nós a morte de Jesus? Não só a sua morte, a sua ressurreição também. Então, vimos aqui neste ponto da obra de Cristo como profeta, como sacerdote, e agora vamos ver como rei, a obra de Cristo como nosso rei. Então, qual é o objetivo de um rei? É governar o povo. Então, nós vemos Jesus já tendo o seu reino antes mesmo de Jesus nascer como ser humano. A antecipação do reino de Jesus. Temos 3 textos aqui para provar isso. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar diante do juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então já vemos aqui Jesus reinando. Em Lucas capítulo 1, versículo 31 e 33, justamente ali o encontro de Maria com o anjo. Então o anjo falando assim para Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o seu trono, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então vemos aqui Jesus antecipando o seu reino. E também ainda temos o Salmo 2 e o capítulo 110, não vamos ler por causa do nosso tempo. Então vemos aqui as fases também do reino de Jesus, ele como rei. Então a primeira fase foi a sua primeira oferta. No capítulo 2 vemos aqui os magos então chegando, levando ali os presentes para Jesus como se fosse um rei. Vemos também no capítulo 4 de Mateus, as multidões lhe seguiam como se fosse o seu rei. E no capítulo 10, quando ele escolheu os seus 12, depois os instruiu, os admoestou, então temos ali a primeira oferta, vendo Jesus como rei. Já no capítulo 12 de Mateus, vemos a sua rejeição, ele foi rejeitado pelas pessoas. E no capítulo, vemos aqui no capítulo 1 de Colossenses 13, vemos aqui a sua forma provisional. O seu reino, diz assim, Colossenses 1:13, mas ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também Mateus 18 e 16, quando Jesus estava conversando com Pedro, versículo 18 diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então temos aqui realmente Jesus já mostrando para nós que ele já tem o seu reino estabelecido.
E a segunda oferta, ali, Apocalipse 19 e o 20, fala sobre Jesus sendo jubilado no céu e o milênio, ele virá à terra para reinar por 1000 anos juntamente com a sua igreja. Vamos estudar isso mais à frente numa outra doutrina. Então, irmãos, nós estamos estudando a doutrina de Cristo, estamos aqui falamos sobre a sua pré-existência, da sua divindade, da sua humanidade, da sua pessoa, da sua vida, da sua obra. E agora vamos para o 7º ponto, que é justamente a ressurreição. Falamos sobre a sua morte, agora vamos falar da sua ressurreição. E a primeira coisa que se fala sobre a ressurreição são as provas da ressurreição. Qual é a prova primordial que nós temos? A primeira é: a tumba está vazia. Todos os outros grandes profetas, se você for lá, estão lá os restos mortais deles. Mas a de Jesus não está, porque ele ressuscitou. Mateus 28, versículo 6 diz: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. João capítulo 20, versículo 6 e 7 diz: então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. O túmulo estava vazio. Então essa é uma prova que Jesus ressuscitou. Temos também as suas aparições. Apareceu para aqueles dois homens no caminho de Emaús, depois para Maria, para os discípulos. E Pedro disse que para mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E também nós temos uma outra prova da sua ressurreição, é a história da própria igreja, da sua fundação. No livro de Atos, vemos ali o sermão de Pedro, quando houve o batismo do Espírito Santo, que as pessoas estranharam alguns judeus falando em outras línguas. Ali Pedro então se levantou em Atos 2 e fez um discurso dizendo que tudo era se cumprindo a profecia que foi dita por aquele momento. Vemos também a própria mudança na vida de Pedro. Ele negou Jesus, depois do encontro com Jesus, Jesus disse: tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro então mudou de vida, passou de um homem duro, grotesco, para um pastor que amava, um grande pregador, o líder dos apóstolos. Vemos também pelo crescimento da igreja. Mais de 2000 anos, a igreja firme e forte, servindo ao Senhor. Então tudo isso, irmãos, é prova da ressurreição de Jesus. Até mesmo a própria mudança no dia de culto. Lembra, os judeus eles guardavam o sábado. Então vemos aqui algumas referências que mostram que houve uma mudança. Então João capítulo 20, verso 1 diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao primeiro dia da semana, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, do primeiro dia da semana, lembra? Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Versículo 26 do mesmo capítulo 20 de João. Passado 8 dias, então no primeiro dia da semana, passado 8 dias, próximo, primeiro dia da semana, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Versículo Atos 20, 27. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de repartir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem, no dia anterior exortava. Então a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana, que para nós é o domingo. Então tudo isso é prova da ressurreição do nosso Salvador. Mas pastor, qual é a importância para nós da ressurreição de Jesus? Temos aqui 3 provas importantes da importância da ressurreição de Jesus. Primeiro, a ressurreição, irmãos, é o fundamento, é a base para o
cristianismo, para o que cremos. Em 1 Coríntios 15, versículo 4 diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, agora 15, de 12 a 19, diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Diz o versículo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Irmãos, diz o versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a base da nossa fé, da nossa crença está na ressurreição de Jesus Cristo. Uma outra prova da importância da ressurreição é que não existe evangelho sem a ressurreição. Ou seja, o que estamos pregando? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E a terceira prova da importância da ressurreição para nós é que a ressurreição de Cristo é a base da nossa ressurreição. Lemos agora há pouco, não é? 1 Coríntios 15, 19 e 20. Vamos ler agora Filipenses 3 e 21. O qual transformará o nosso corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. 1 João capítulo 3 e verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então a nossa ressurreição, a ressurreição dos salvos, da igreja, dos crentes, está baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que é importante nós crermos nisso, irmãos. E a terceira parte dessa ressurreição, então, é as características físicas. A natureza da ressurreição, ela é física e ela também é sobrenatural. Então, as características físicas da ressurreição de Jesus. Temos aqui 3 versículos que comprovam isso. Então, Lucas 24, de 16 a 18, ele ressuscitou como, ele foi visto como um homem natural, como uma pessoa qualquer. Então, Lucas 24, 16 a 18 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? É de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: se és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Então Jesus conversou com aqueles 2 homens, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Então tinha um corpo físico, uma aparência como um homem qualquer. Também nós vimos que Jesus mostrou as cicatrizes da sua crucificação. Lucas 24, 39 e 40. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo.
apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem sangue, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Foi uma conversa ali com os discípulos e também que Tomé estava duvidando. Então ali Jesus mostrou as suas cicatrizes nas mãos e nos pés. E a terceira característica física é que ele comeu como uma pessoa qualquer. Lucas 24, 43 diz: e ele comeu na presença deles. Então são características físicas que mostram a sua ressurreição. E também temos as características sobrenaturais. Quais são? A primeira, abriram os olhos e Jesus desapareceu. Lucas 24 e 41 diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E em João capítulo 20, versículo 19, nós vemos ali uma outra prova da ressurreição sobrenatural de Jesus, é que ele passou por uma porta fechada. Estavam todos fechados numa sala e apareceu no meio deles. João 20, 19 diz: ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então ele apareceu do nada, dentro de uma sala fechada. E a última prova da ressurreição de Jesus é justamente a sua ascensão ao céu. Então, Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11 diz assim, Atos 1, de 9 a 11 diz: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, uma coisa que depois dessa ascensão, o que significa isso para nós? Primeiro, que essa ascensão marcou o fim da sua limitação aqui na terra como homem. Ele foi assunto aos céus, ele subiu. Então, isso marcou, é o limite da sua limitação como homem. Também a sua ascensão marcou a restauração da sua glória à direita do Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 23 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a ascensão de Jesus marcou o fim da sua limitação aqui na terra. Também marcou a sua restauração da sua glória à direita de Deus Pai. E marcou também o início do seu ministério como nosso sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
E a quarta, o que a ascensão de Jesus fez, né? Nós já dissemos que marcou o fim da sua limitação terrena, falamos que marcou a restauração da sua glória à direita de Deus, Deus Pai, marcou o início do seu ministério como sumo sacerdote e a ascensão de Jesus fez dele o cabeça da igreja. Em Colossenses capítulo 1 e 18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Irmãos, para nós já quase concluímos, nós já estamos aqui, então, vendo o ministério atual de Jesus. O que ele está fazendo atualmente? Então, a primeira coisa que vamos ver, queremos mostrar para os irmãos, é que hoje ele está intercedendo por nós. Em Romanos capítulo 8, 34 diz: Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, atualmente, Jesus está intercedendo por nós. Nós podemos aprender hoje também que ele está preparando uma habitação para nós. João 14, 2 diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando o nosso lugar ao chegarmos no céu, irmãos. Um outro ministério atual de Jesus é que ele está edificando a sua igreja. Mateus 16, 18 diz, Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o ministério atual de Jesus, ele está edificando a sua igreja. Ele também hoje habita em nós, habita no crente. Gálatas capítulo 2 e 20 diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a última coisa que queremos mostrar hoje sobre o ministério atual de Jesus é que ele está capacitando a sua igreja a cada dia. Efésios capítulo 1, 19 e 20 diz, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele com Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Jesus está hoje, irmãos, intercedendo por nós, ele está preparando uma morada para nós, ele está edificando a sua igreja, ele está habitando no crente e ele está capacitando a sua igreja a cada dia. E o último ponto, o ministério vindouro de Jesus, o que ele vai fazer no futuro, o que nós estamos esperando dele? Primeiro, ele irá buscar a sua igreja no arrebatamento. Os irmãos podem ler isso depois, é um texto um pouco longo, mas Jesus irá buscar a sua igreja, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vemos também que ele derramará a sua ira durante a tribulação, os 7 anos de tribulação. A igreja vai ser retirada da terra, então haverá 7 anos de tribulação. Ali vai ser o derramamento da ira do Senhor. Apocalipse 6, 16 e 17 mostra isso. Também no futuro, ele irá julgar a sua igreja, os crentes no céu, o casamento da igreja com Cristo, as bodas do Cordeiro. 1 Coríntios 3 e 10, 4 e 4, 2 Coríntios 5 e 10, tudo mostra isso daí. Os irmãos podem ler depois. Quarto, Jesus ele irá reinar no milênio. Apocalipse 19, 16 a 11, mostra isso. E,
finalmente, ele julgará os ímpios de todas as épocas. Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, mostra isso. Então, isso é o ministério vindouro de Jesus. Os irmãos, vamos estudar um pouco mais sobre esta parte na escatologia. Quando formos estudar a doutrina da escatologia, vamos entrar mais detalhado nessa parte. Então, para nós terminarmos aqui, eu quero que os irmãos leiam comigo a nossa declaração doutrinária da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Vamos ler juntos? Cremos que Jesus Cristo, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por Ele, para Ele, foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, Ele se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou seja, Deus, homem, em quem não pode haver divisão, sendo que ele é apenas uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e obedeceu a toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e a expiação das culpas de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E, depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde, à direita do Pai, exerce o seu eterno supremo sacerdócio. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o único suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, Ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Ele voltará visivelmente e este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Então, esta é a declaração doutrinária da Igreja Batista Regular de Boa Vista na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que nós lemos está baseado nesses versículos que estão aí. Então, temos esta parte, temos essa segunda parte de tudo o que nós falamos. Nós cremos baseados na Palavra de Deus. Se Deus quiser, próxima semana nós vamos continuar estudando sobre doutrinas. Agora vamos entrar na doutrina do Espírito Santo. Então, que Deus possa aplicar a sua palavra no seu coração e que a cada dia você possa estar imitando Jesus na tua vida. Que as tuas decisões sejam baseadas no que você aprende de Jesus a cada dia, na palavra dele, no que você crer dele. Deus o abençoe. Vamos ouvir mais uma música, mais um hino de louvor ao nosso Deus e depois vamos voltar encerrando o nosso culto nesta noite. Voltamos já.
Deus cuidará de ti. Então, depois de louvarmos ao Senhor, queremos orar, encerrando o nosso culto nesta noite. Feche seus olhos, vamos orar. Graças te damos, Pai, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. Graças te damos porque o Senhor demonstrou o teu tão grande amor por nós, enviando Jesus a este mundo para pagar o preço do nosso pecado. E através de sermos convencidos, convertidos pelo Espírito Santo, a crermos que Jesus veio, morreu, foi ressuscitado e agora está à direita do Senhor, de Deus Pai. Obrigado porque o nosso coração tem esta convicção de sermos salvos através da obra de Jesus Cristo. Obrigado porque Ele é o nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós junto ao Senhor aí no céu. E, ó Pai, ajuda-nos a cada dia a imitarmos Cristo, nos submetermos a Ele, de fazermos o que Ele manda na Sua palavra. Ajuda cada um dos Teus filhos individualmente na sua fraqueza, Pai. Que esta restante dessa semana seja uma semana diferente, conhecendo melhor a Jesus, lendo mais a Tua palavra, assim se inteirando da obra de Jesus na cruz por nós e nos fazendo mais fiéis, mais fortes na nossa convicção de sermos Teus filhos e de servirmos aos outros, servindo ao Senhor. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, que seja um tempo abençoado, que a Tua graça, as Tuas misericórdias, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um da Tua igreja, agora e para todo sempre. Amém. Deus o abençoe e guarde no restante dessa semana. Amém.